Nekojiro Udon era um mangá famoso na década de 90 no Japão. Era um mangá infantil, livre para todos os públicos, que contava a história de uma família de gatos com foco nos irmãos Nyata e Nyako. O mangá sempre trazia histórias simples e bobas, como por exemplo, uma vez que a Nyako é convidada por uma topeira para jantar na sua casa. Ela acaba não gostando da comida e... que porra! Shiomi Hashiguchi, ou também conhecida pelo seu pseudônimo Nekojiro, foi uma mangaka nos anos 90 que ficou bastante conhecida por diversos trabalhos, como por exemplo Nekojiro Udon, Nekojiro Dango e diversas outras séries pequenas. Essas séries de mangás, eles eram publicados como parte de uma revista de mangás alternativos chamada Garo. Na maioria desses mangás, os personagens eles são sempre os mesmos, tá? Uma família de gatos, composta por um pai alcoólatra, uma mãe depressiva e 2 filhos atentados, que assumem o lugar de protagonistas do mangá. O filho mais novo, chamado de Nyata, e a sua irmã mais velha, Nyako. A Nyako, ela é um pouco especial. Ela sempre foi tratada como uma representação de Nekojiro. Isso se dá bastante porque a própria Nekojiro usava esse personagem para se retratar em seu diário. E isso claramente acaba reforçando essa ideia. Como Nekojiro Udon, que era a série de mangás dela, começou a ser publicada nessa espécie de revista alternativa, a autora conseguiu fazer uma obra sem censura alguma. Com seus mangás, embora tendo um traço fofo, acabava mostrando um humor negro, mostrando certo gore e críticas à comunidade japonesa. E claro, a comunidade em geral, por que não? A Nekojiro, ela acabava utilizando desses traços fofos para mostrar sua visão mórbida do mundo. Como eu disse antes, nesses mangás, a gente acabava acompanhando a vida dos 2 irmãos. A gente vê eles fazendo atividades normais, porém cheio de crueldade infantil, além de diversas outras coisas. Por exemplo, a Nyako indo visitar uma família de topeiras, se irritando com a mãe por não ter gostado da comida que eles ofereceram para ela e acabando devorando ela na frente do filho e do marido, claramente utilizando um tom cômico. Outro exemplo é um capítulo que o pai acaba levando os 2 filhos pro trabalho, só que o pai deles é alcoólatra. Ele fica bebendo em vez de trabalhar. Então, quando o seu patrão vai cobrar o serviço feito, ele acaba se irritando e quebrando a garrafa do pai de Nyako. Porém, o pai dele fica bravo e acaba matando o patrão dele na frente dos filhos. E, para completar, os filhos acabam roubando um dinheiro que estava em cima de uma mesa ali perto. De novo, utilizando o tom cômico e também usando um pouco da inocência infantil ali. Eles citam, tinha um dinheiro ali perto, a gente pegou. Como já deu pra perceber, eu tô falando de obras que tem humor ácido. Porém, obviamente, fazendo com que quem consumisse esse tipo de obra tivesse uma interpretação e conseguisse vincular aquilo que acontecia ao mundo real. Eu recomendo vocês assistirem a adaptação em anime de Nekojiro. São 27 episódios, porém eles têm uns 3 a 4 minutos de duração. Acho que o mais longo tem 6. Nem todos os volumes de mangá foram adaptados em animação, então se você quiser alguma coisa a mais, é ali que você vai encontrar nos mangás, mas eu vou deixar um link aí na descrição com a playlist de todos os episódios dele. Infelizmente, eu encontrei eles apenas legendados em inglês. Obviamente que algo assim, alguma hora, ia chamar a atenção, e nesse caso, principalmente de adolescentes. Não demorou muito para as obras de Nekojiro se tornarem um sucesso extremo. Pessoas começaram a denominar esse estilo de mangá, acredito que esse termo já existia antes de Nekojiro, mas não sei o certo, não quero confirmar nada. O termo era Abunai Kawaii. Abunai significando algo perigoso e Kawaii, acho que eu não preciso nem explicar o que é. Durante o período de publicação desses mangás, tudo relacionado à sua obra vendia que nem água. A gente tinha pelúcias, relógios, chaveiros, roupas. Se você pedisse alguma coisa, tinha demanda suficiente para eles fabricarem e venderem. Empresas grandes começavam a olhar para a obra com interesse de produzir mais e mais. As pessoas eram viciadas em personagens fofos fazendo coisas horríveis, sem nem mesmo ligar para a qualidade do projeto. E é exatamente no pico de sua fama, em 1998, que Nekojiro tira a sua própria vida.
Todo mundo se perguntava por que alguém faria isso no topo de sua carreira. Nekojiro era reclusa. Pra você ter uma ideia, existia apenas uma foto encontrada sobre ela. Me refiro na internet, é claro. Um tempo antes desse alarme, entre abril e maio de 1998, Nekojiro conversava com vários editores, reclamando da carga de trabalho e das limitações artísticas impostas pelo novo fluxo de trabalho. Acredito que aqui ela queria se referir muito à censura que acabava acontecendo no seu trabalho. Como Nekojiro estava saindo de uma bolha, de uma revista que no começo estava dando liberdade total para ela fazer o que ela quisesse com a obra dela, quando você passa disso para pessoas te dizendo o que você pode colocar e o que você não pode, o que você pode trazer de gore e assuntos delicados na sua obra, obviamente acaba pesando um pouco na mente do mangaka. Qualquer artista é assim, mas isso é algo que eu penso ser, não é nada confirmado. Em uma ligação a um editor, Nekojiro declarou que estava cansada de desenhar mangá. Ela queria parar e se mudar de país, junto com seu marido. Após a morte de Nekojiro, foi publicado um documentário, e quando perguntaram de sua personalidade, amigos e família citavam pequenas coisas. Nekojiro era diferente. Ela falava o que pensava na frente das pessoas. Se ela não gostava de uma comida, ela cuspia fora na hora. Não importa se ela estava na frente de quem fez essa comida ou não. Também é relatado que, em um ataque de raiva, ela também acaba ameaçando o marido com um estilete. Ela também ficava depressiva em lugares onde ela não conhecia ninguém. E quando se sentia estressada, ela pedia para alguém dar a ela uma faca. Em sua fala, ela aceitava a morte. E é revelado também que não foi nem na primeira tentativa daquilo que ela conseguiu. Da carta que Nekojiro deixou, só foram divulgadas 3 frases. Esqueça que eu vivi, eu não preciso de um túmulo e não falem do porquê eu morri. Ninguém nunca vai saber os reais motivos de sua escolha. A gente até pode deduzir, mas a gente nunca vai chegar à verdade. Porque fora o que foi dito e alguns detalhes, nada de concreto foi revelado. Nekojiro era diagnosticada com um transtorno bipolar, tendo também alguns artigos mencionando autismo, mas eu não vou levar essa informação do autismo como verídica aqui pela falta de provas. Nekojiro se tratava de um vício de bebidas e cigarros, porém, conforme o estresse e a fama de sua obra aumentavam, o vício piorava. Seus trabalhos e críticas não pararam de ser apreciados após a sua morte. Eu sei que é frio o que eu vou falar, mas a realidade é que em um certo tempo, toda essa história aumentou ainda mais a venda de tudo relacionado à obra. Seu marido, Yamano, que também escrevia o mangá, ficou responsável por tudo. Ele até mesmo acabou publicando uma nova série de mangá dos personagens. Yamano também foi quem autorizou a adaptação em anime dos mangás. Eu usei antes os animes para representar melhor a história e deixar o vídeo mais dinâmico. Mas, enquanto Nekojiro era viva, a gente não tinha nada adaptado em animação. A gente tinha apenas mangás. Então, essa série de 27 episódios acaba sendo publicada após todo o ocorrido. E em 2001, a gente teve provavelmente a coisa mais famosa relacionada a Nekojiro. O OVA com o mesmo nome do mangá, Nekojiro Udon, que seria Catsup ou sopa de gato. Aqui é utilizado os capítulos mais surreais para montar um curta surrealista de 33 minutos. O curta segue Nyata brincando em uma banheira, até que ele se afoga. Nyata morre. Logo depois dessa cena, é mostrado que Nyako está muito doente. Ela fica deitada em uma cama dia após dia, até finalmente encontrar uma figura estranha. A aparição dessa figura serve para representar que a Nyako também está morta. Então, Nyata levanta da banheira. Ele é meio que uma espécie de fantasma agora. E ele vê essa figura misteriosa levando a sua irmã para algum lugar. E ele começa a correr para evitar que ela consiga levar a alma de sua irmã. Nyata alcança sim os dois e ele tenta tirar a alma de sua irmã daquela figura. Mas sem querer, acaba dividindo a alma dela em duas. Uma sendo levada pela figura e a outra ficando com ele. Depois disso, a família de Nyata revive ele. Bem, como eu disse, isso aqui é um filme surrealista. O Nyata, depois de revivido, ele acaba devolvendo metade da alma da sua irmã pro corpo dela. Ela chega a voltar à vida, mas não é inteiramente ela. Claramente, a falta do outro pedaço tá deixando sequelas nela. Então, no dia posterior a todos esses eventos, a mãe deles pede pra eles saírem comprar tofu. Mas Nyata e Nyako vão pra um circo, onde a gente tem alguns atos de circo mesmo, como serrar alguém ao meio e fazer algumas mágicas. Em uma dessas mágicas, algo dá errado e os dois acabam virando náufragos. E um mundo que só
tem água. A partir dessas cenas, Hinata acaba de certa forma partindo em uma jornada para ir atrás do outro pedaço da alma da sua irmã. Eu não vou falar do filme inteiro aqui, porque eu acho que a parte mais legal dele é a interpretação. A figura mesmo que aparece no começo do filme, ela tem um nome e ela tem um significado. Aqui a gente tem vários significados escondidos e coisas que até que você pode pesquisar sim, mas quando você olha o contexto da história e, óbvio, a vida da criadora, você acaba entendendo muitas coisas que são retratadas ali. Eu recomendo você assistir o filme depois de assistir os animes, embora eles não tenham conexão alguma fora os personagens, tem algumas referenciazinhas. Eu vou estar deixando 2 links para assistir esse filme aqui na descrição. Uma é legendada em português e a outra é a versão 4K, que ela só possui legenda em inglês. Catsup é claramente uma grande inspiração para diversos artistas, tanto pelo seu estilo artístico ou pelo seu jeito de contar a história de forma misteriosa e mórbida. Nada aqui é exagerado. Você não vai ver um gore detalhado e esse tipo de coisa. Nekojiro usa mais o contexto da cena para dar o peso que ela merece. E você hoje em dia pode até considerar Nekojiro algo desconhecido, algo mais underground, mas claramente teve muito impacto no tempo em que fez suas obras. E algo assim nunca será 100% esquecido. Sempre haverá pessoas se interessando e buscando sobre a sua história. A vida não é perfeita como um conto de fadas, mas isso não impede ninguém de fazer algo que tenhamos orgulho. Bem, eu não sei como finalizar esse vídeo. Eu não sabia nem como fazer ele. Tanto que eu peguei bastante inspiração em outros do YouTube. Claramente, os créditos a eles estão na descrição. Então eu peço que vocês deem uma chance pra eles também. Se vocês têm mais interesse sobre... Eu fiz esse vídeo porque depois de assistir o filme e a série, eu fiquei tão interessado nessa obra que eu acabei indo atrás de tudo. E fiquei cada vez mais dentro desse mundo. Obviamente que eu não falei de tudo aqui. Uma vida não pode ser resumida a um vídeo. Pra vocês terem uma ideia, eu não quis falar muito sobre o marido e sua relação, ou como ela acabou virando mangaka, porque na real ela nem queria ser isso. Mas, se você tiver interesse, eu recomendo muito o documentário The Death of Nekojiro, que é aquele documentário que eu citei, que foi feito após a morte da mangaka. Esse documentário ele vai ser bem mais detalhado, com relatos de conhecidos. Ele tem no YouTube também, eu vou tentar deixar o link dele na descrição, mas ele só tem legendas em inglês, e eu não sei se ele tá completamente legendado. Pra finalizar, 2 coisas que eu encontrei e eu não consegui encaixar no roteiro. A Nekojiro, pelo que eu entendi, ela odiava carne. Por isso que ela retrata porcos sendo desprezados. Ela dizia que carnes tinham um gosto de sangue. E outra coisa, a gente tem um episódio em que o Hinata começa a falar a sua primeira palavra, que é idiota. E essa foi a primeira palavra que a Nekojiro falou quando era criança. Não foi papai nem mamãe, foi idiota. Como eu falei, todos os créditos e referências estão na descrição, links, tá tudo certinho ali. Eu gostaria muito de compartilhar isso com vocês e espero que vocês tenham interesse de ir atrás, porque é muito interessante toda essa obra que foi criada. Muito obrigado pelo carinho que o canal tem recebido e muito obrigado pela atenção.